Bom, o objetivo da aplicação é uma implementação de pilha estática, utilizando as operações desenvolvidas em sala de aula para fazer uma aplicação que recebe uma cadeia de caracteres e procura fechamento de parênteses, colchetes e chaves, fazendo empilhamento de cada caractere encontrado, desempilhando quando faz o encontro do caractere de fechamento. Então, de cada caractere tem um caractere correspondente. Para fazer essa operação, então, eu decidi trabalhar com tipos de classes em tipos enumerados para definição de operações, para fazer uma função de execução e apoio para não ter que efetivamente realizar modificações dentro da classe cria pilha estática, mas sim criar operações auxiliares que atuam dentro da pilha no processo de empilhamento e desempilhamento para definir o que cada character vai significar dentro da string repassada. Então, nós temos a definição da pilha com as suas operações e o que a gente vai utilizar aqui hoje é o empilha, o desempilha, para as operações empilha feitas dentro desse termo e as definições de OP-sucesso para entender se a operação realizada foi bem sucedida. Aqui eu tenho uma classe de operações auxiliares, que é definitivamente uma classe que vai receber a operação definida, e a gente tem 4 tipos de operação, que é o abre, fecha, fecha corresponde a e abre casa com fecha, que são operações do tipo enumerado, para representar a definição de busca de caractere de abertura, fechamento, ou a correspondência entre eles. Então, aqui na classe operações auxiliares, a gente vai definir qual operação está sendo repassada no momento e nós podemos retornar um valor ou booleano ou string, dependendo da operação em si. A operação é abre, vai definir se a abertura ali pertence a uma abertura de colchetes, parênteses ou chaves. Fecha, a mesma coisa. Fecha corresponde a para retornar qual abertura corresponde ao fechamento encontrado e abre casa com fecha para definir se a abertura tem um fechamento que está sendo bem definido. Tirando a definição fecha corresponde a, que vai retornar efetivamente o caractere que está sendo repassado, as outras funções retornam valores booleanos. Aqui eu tenho uma função, aqui eu tenho funções complementares para a definição dos menus e prints dentro do programa em si. Então essas funções aqui não têm efeito efetivo dentro da operação, além da função check expressão, que é onde está a operação principal. Aqui, então, a gente inicializa a nossa pilha estática, criando o objeto pilha e definindo ela duas vezes o tamanho da expressão que está sendo repassada com função comprimento, que tem o mesmo objetivo da função len dentro do Python. A cria pilha estática vai repassar, então, o dobro do tamanho, porque nós definimos o índice daquela definição, juntamente com o caractere que está sendo repassado. Então, a pilha sempre vai ter o dobro do tamanho para definir essas definições. Índice e caractere. Índice e caractere para a gente conseguir identificar a posição dos caracteres que estão inválidos dentro da função. Afinal, o objetivo principal aqui é encontrar os erros dentro da string que está sendo repassada. E com isso a gente passa a posição i definida dentro da pilha que está sendo repassada. Aqui a gente definiu o nosso topo da pilha para definir na função auxiliar de abertura, onde a gente passa o tipo do item, que pode ser tanto o número inteiro quanto o caractere, para a abertura e para o fechamento, para já retornar os primeiros erros, caso a gente não tenha porque a gente tem a pilha cheia já a princípio. Aqui a gente tem o desempilhamento da pilha, para onde a gente repassa o caractere que está no topo para encontrar o fecha corresponde a na função operações auxiliares. E definir o primeiro tipo de erro, que é quando a gente não tem a posição bem definida no fechamento do caractere. Na parte topo, a gente tem o mesmo processo sendo efetivado, que é o topo do índice, então a gente faz o mesmo processo duas vezes, uma vez para o caractere e uma vez para o índice. A partir do momento que a gente consegue repassar por todos esses pontos e não definir nenhum erro para retornar, a gente alimenta o índice e passa para o próximo caractere. Até o momento que a gente encontra o último fechamento e fecha efetivamente a nossa cadeia, a string é repassada até a pilha ficar cheia, ok? Aqui o verificar delimita, verificar apenas delimita e contagem caracteres encontrados são funções de operações auxiliares para auxílio dentro dos nossos prints no terminal. O verificar delimita, verifica se um caractere ele pertence a um tipo de abertura, a um tipo de fechamento, ou se ele pertence a qualquer outro tipo de caractere que é irrelevante para nós. O verificado apenas delimita vai pegar uma cadeia de caracteres e vai transformar ela somente nos caracteres de limitação para auxiliar dentro do print que está sendo retornado. Então aqui a gente vai fazer um verifica delimita em cada caractere dentro da nossa expressão e criar uma string
criar uma string de fato que vai receber somente os caracteres de posição que a gente quer encontrar. Contagem de caracteres encontrados também tem uma função muito similar da função len dentro do Python, que é justamente a contagem dos caracteres que estão definidos, mas somente dos caracteres de abertura e fechamento, que está sendo repassado dentro da contagem. Tudo isso para auxiliar dentro do nosso print, dentro do terminal e efetivar o menu que está sendo realizado. A função repetir função, por fim, tem como objetivo repassar se o usuário ele quer continuar ou não dentro daquela função. Então, tudo isso é uma função auxiliar. Eu vou passar então para a sessão de testes agora, definindo os três tipos de erro que a gente tem pré-definidos dentro da função, que é o erro 1, fechar com pilha vazia, erro 2, tipos não correspondem, e erro 3, sobre abertura no final. Vou inicializar a função. Eu vou inicializar aqui dentro do terminal, no caso. Aqui então eu vou digitar a expressão a ser realizada, eu tenho aqui alguns exemplos prontos. O primeiro erro, quando a gente fecha a nossa pilha, quando a gente fecha a nossa string, porém a gente está com a pilha vazia, a gente não tem nenhum caractere de abertura, então a gente só tem um fechamento, efetivamente não correspondendo. Tipos não correspondem, a gente consegue verificar se aquela abertura possui um fechamento que está inválido. Eu vou habilitar aqui a string de novo dentro do terminal e digitar a expressão. Tipo incorreto na posição 3, encontrado a chave, mas a gente deveria encontrar o parênteses, então a gente tem um fechamento que não está sendo efetivado. Desejo testar outra expressão, vou colocar aqui sim, e eu vou testar o erro 3 agora. Sobrou a abertura no final, quando a gente tem uma abertura sendo repassada dentro sem um fechamento. Então a gente tem aqui a expressão terminou, mas ainda há parênteses aberto dentro, desde a posição 5, que é aquele índice que efetivamente a gente está guardando dentro da pilha também. E por fim, a gente tem um caso onde de pares corretos. Eu vou pegar a maior string que a gente tem aqui para testar. Desejo testar outra expressão, vou colocar aqui sim. A expressão a ser verificada é a expressão que a gente tem aqui válida com abertura e fechamento correto. A gente tem uma contagem por tipo que conta os caracteres que estão sendo repassados, fazendo o resultado da validação com todos os pares corretos e a pilha ficando vazia no final, como efetivamente deve ser, porque estamos desempilhando também a partir do momento que a gente encontra a abertura e o fechamento. A pilha deve estar vazia, se ela não está vazia, então a gente está retornando o erro. Seria isso então. Aqui, então, a gente tem a assinatura da função e o link para o vídeo de explicação do código em si.